Você já se sentiu completamente traída pela sua própria família? O momento em que seu genro te desconvida de um churrasco no grupo de WhatsApp foi só o começo, mas aquilo se tornou o estopim de uma vingança que ele jamais esperava. A vida é uma caixinha de surpresas. Às vezes, os golpes mais baixos vêm de quem menos esperamos, mas também podem ser a chave para a nossa maior virada. A mensagem surgiu no nosso grupo de família no WhatsApp às 19h43 de um sábado de dezembro, enquanto eu revisava os balancetes trimestrais da minha consultoria de marketing, a Hamilton Consultoria e Negócios. A notificação tocou alegremente no meu celular, um som completamente diferente do golpe devastador que me esperava quando abri. E aí, pessoal, só um aviso sobre o churrasco de amanhã. Marisa, não venha. Tenho certeza de que você só vai estragar a festa toda de qualquer forma. Valeu. Daniel Sampaio, meu genro de 2 anos, tinha acabado de me desconvidar publicamente do encontro familiar da minha própria filha. Mas o que fez meu peito apertar de humilhação não foi apenas a crueldade casual de Daniel. Foi ver as curtidas chegarem, uma por uma. Ricardo Sampaio, pai de Daniel. Paula Sampaio, mãe de Daniel. E minha própria filha, Alice, tinha curtido a mensagem do marido me dispensando como um estorvo que estraga a festa. Fiquei olhando para o celular por vários minutos, vendo aqueles pequenos corações e emojis de risada queimarem na minha retina como marcas de ferro quente. 29 anos criando Alice sozinha, após a morte de seu pai, Davi. 29 anos sendo sua maior apoiadora, sua confidente, sua incentivadora em cada conquista e em cada decepção. E agora ela estava concordando publicamente com a opinião do marido de que minha presença estragaria a reunião familiar. Eu digitei e apaguei uma dúzia de respostas. Explicações sobre como eu nunca fiz nada para estragar os eventos deles. Lembretes de todas as vezes que os ajudei financeiramente, quando as vendas de carro de Daniel não cobriam o financiamento do apartamento. Perguntas sobre quando eu me tornei um peso tão grande que minha própria família preferia me manter longe. Em vez disso, escrevi apenas 4 palavras. Entendido, aproveitem o churrasco. Mas enquanto eu colocava o celular de lado e voltava para o meu notebook, um entendimento diferente se formava na minha mente. Daniel Sampaio tinha acabado de cometer um erro crítico. Não porque ele tivesse ferido meus sentimentos, o que certamente fez, mas porque ele tinha me subestimado completamente. Veja bem, Daniel não fazia ideia de que 6 meses antes eu havia comprado a concessionária de veículos em crise onde ele trabalhava. A Teixeira Automóveis vinha perdendo dinheiro por 3 anos e o proprietário anterior estava desesperado para vender antes de declarar falência. Minha empresa, a Hamilton Participações, havia comprado a operação inteira por um valor bem abaixo do mercado, com planos de reestruturar e revitalizar o negócio. Para ser mais clara, eu, Marisa Hamilton, sou a fundadora e CEO da Hamilton Participações, uma holding que possui várias empresas, incluindo minha consultoria de marketing original e agora a Teixeira Automóveis. Legalmente, a Teixeira é propriedade da Hamilton Participações, mas como única dona e CEO, as decisões são minhas. Isso significa que sim, eu era tecnicamente a chefe de Daniel, ainda que ele nunca tivesse me conhecido pessoalmente até agora. Durante o processo de compra da empresa, minha equipe revisou todos os arquivos de funcionários existentes. Foi Sofia, minha assistente, quem primeiro notou o nome familiar na lista de pessoal. Daniel Sampaio, contratado 3 meses antes da nossa aquisição. Ela me trouxe o arquivo com uma expressão preocupada. Doutora Marisa, este não é o marido da Alice? Olhei para a ficha de funcionário e senti um misto de surpresa e ironia. Meu genro trabalhava para uma empresa que eu estava prestes a adquirir, e aparentemente ele nunca havia mencionado isso para a Alice, ou ela escolheu não me contar. Li rapidamente suas avaliações de desempenho dos primeiros 3 meses e franzi a testa. Os números não eram bons. É sim, Sofia. E parece que ele não está indo muito bem. Eu poderia ter mencionado isso para Alice na época, mas algo me fez hesitar. Talvez fosse o jeito como Daniel sempre parecia incomodado com o meu sucesso profissional. Talvez fosse a sensação crescente de que ele estava criando distância entre mim e minha filha. Ou talvez fosse simples curiosidade profissional.
Eu queria ver como Daniel se sairia sem a interferência de laços familiares, julgado apenas por seus méritos. Decidi observar em silêncio, monitorar seu desempenho através dos canais normais de gestão. E 6 meses depois, aquela decisão se provaria mais reveladora do que eu jamais imaginara. Daniel Sampaio, meu genro desrespeitoso, estava, sem saber, trabalhando para mim desde março. A ironia era deliciosa, mas o que a tornava ainda mais doce era que Daniel não fazia ideia. Ele passou os últimos 6 meses se gabando para Alice sobre suas novas oportunidades de carreira e como estava impressionando a gerência da Teixeira Automóveis, completamente sem saber que suas avaliações de desempenho cruzavam minha mesa todos os meses. E essas avaliações pintavam um retrato preocupante. Números de vendas baixos, múltiplas reclamações de clientes, comportamento desrespeitoso com as colegas mulheres, uma tendência a culpar os outros em vez de assumir a responsabilidade por seu desempenho ruim. Daniel Sampaio era exatamente o tipo de funcionário que gestores competentes demitem rapidamente, antes que possam danificar a cultura e a reputação da empresa. Eu estava planejando lidar com sua situação de emprego aos poucos, talvez através de um plano de melhoria de desempenho, seguido por uma saída suave da empresa. Mas a pequena apresentação de Daniel no grupo de WhatsApp havia acabado de acelerar muito meu cronograma. Abri meu notebook e naveguei até os arquivos de funcionários da Teixeira Automóveis. A pasta de pessoal de Daniel continha 6 meses de documentação que tornariam a conversa de amanhã muito interessante. Desempenho de vendas, sempre nos 10% piores da equipe de vendas. Feedback de clientes, 23% de satisfação. Média da empresa, 87%. Avaliações de colegas. Várias reclamações sobre comentários desrespeitosos com as funcionárias. Presença, 14 faltas não justificadas em 6 meses. Desenvolvimento profissional. Recusou participar dos programas de treinamento obrigatórios. Mas foi o relatório de incidente mais recente que definiu o destino de Daniel. Na semana passada, ele aparentemente havia dito a uma cliente que ela não entendia o suficiente sobre carros para tomar grandes decisões financeiras e sugeriu que ela trouxesse o marido de volta para cuidar da negociação de verdade. A cliente registrou uma reclamação formal e levou seu negócio para um concorrente. Na cabeça de Daniel, ele provavelmente estava sentado na sala de estar agora, se parabenizando por ter colocado sua sogra difícil em seu devido lugar. Ele havia mostrado com sucesso que eu não era bem-vinda em reuniões de família, demonstrado sua autoridade na frente da esposa e dos pais, e marcado seu território como o macho alfa que imaginava ser. O que Daniel não sabia era que amanhã de manhã ele tinha uma reunião obrigatória agendada com a CEO da Teixeira Automóveis para discutir seu futuro na empresa. O agendamento estava em seu calendário havia 3 dias, organizado pela minha assistente Sofia, como uma revisão de desempenho de rotina com a alta direção. Daniel nunca havia conhecido a misteriosa CEO que assumiu a empresa 6 meses antes. Toda a comunicação com os funcionários era feita através do gerente-geral, e eu havia mantido de propósito um perfil baixo durante o período de transição. Pelo que Daniel sabia, sua nova chefe era alguma executiva anônima que só se importava com números e resultados financeiros. Ele estava prestes a descobrir o quão errado estava. Passei o resto da noite revisando detalhadamente o dossiê de Daniel, não porque precisasse de mais razões para o que estava prestes a acontecer, mas porque queria ser absolutamente rigorosa em minha abordagem. Quando Daniel Sampaio entrasse no meu escritório amanhã de manhã, eu queria ter cada fato, cada número, cada exemplo documentado de sua falta de competência profissional disposto com precisão cirúrgica. Mas isso não era apenas sobre vingança, embora eu admita que a vingança era certamente parte da minha motivação. Era sobre estabelecer limites e consequências para um comportamento que havia passado despercebido por tempo demais. Daniel passou 2 anos minando aos poucos meu relacionamento com Alice, criando conflitos artificiais e se posicionando como a voz da razão que protegia a esposa de sua mãe controladora. Ele convenceu Alice de que meu sucesso como empresária, de alguma forma, diminuía a autonomia dela como mulher casada.
ele transformou minhas ofertas de ajuda financeira em tentativas de controlar suas decisões. Ele reescreveu minha presença em eventos familiares como invasão em vez de inclusão. E aparentemente, ele foi tão bem-sucedido que minha própria filha agora me via como alguém que estragaria suas reuniões simplesmente por existir no mesmo espaço. Bem, Daniel Sampaio estava prestes a aprender que ações têm consequências, que humilhar mulheres poderosas em público exige um nível de confiança que deve ser apoiado por poder real, e que, às vezes, a sogra que você dispensa como um estorvo pode ser justamente a pessoa que assina seus cheques. Meu celular vibrou com uma mensagem de Alice. Mãe, espero que você não esteja chateada com amanhã. O Daniel só acha que encontros menores funcionam melhor para o convívio familiar. Olhei para a mensagem, impressionada com a forma como Daniel havia reescrito completamente a narrativa. Minha exclusão não era crueldade, era otimização familiar. Minha ausência não era rejeição, era organização estratégica de lista de convidados. Mas enquanto relia a mensagem, não pude deixar de notar algo na resposta de Alice. Uma hesitação, um tom levemente diferente do que costumava usar quando defendia Daniel. Talvez, apenas talvez, ela também estivesse começando a questionar a narrativa que ele havia construído sobre mim. Respondi: claro, querida. Espero que todos se divirtam muito, porque amanhã de manhã, Daniel Sampaio descobriria que sua definição de convívio familiar estava prestes a sofrer uma revisão dramática. Algumas lições eu estava prestes a demonstrar eram melhor entregues com a autoridade total de um escritório executivo e um rastro de papel cuidadosamente documentado. E algumas sogras eram bem mais poderosas do que os homens que as subestimavam. A manhã de domingo chegou cinzenta e chuvosa, o que parecia adequado para o que eu havia planejado. O verão de São Paulo estava quente e úmido, com nuvens carregadas prometendo tempestade para o final do dia. Cheguei a Teixeira Automóveis às 8h30, 1 hora completa antes do horário agendado de Daniel, para revisar sua documentação de demissão uma última vez e garantir que tudo estivesse legalmente correto. A concessionária estava silenciosa nos fins de semana, com apenas a segurança e uma equipe pequena de manutenção de plantão. Entrei nos escritórios executivos com meu cartão-chave e me acomodei atrás da mesa de mogno no escritório de canto da CEO, que Daniel nunca havia visto antes. A ironia da situação não passou despercebida. Enquanto Daniel provavelmente estava acordando na casa para a qual ajudei a garantir o financiamento, preparando-se para um churrasco na casa dos pais, do qual ele me proibiu de comparecer, ele não fazia ideia de que sua vida profissional estava prestes a colidir de forma espetacular com sua crueldade pessoal. Eu passei 5 anos construindo a Hamilton Participações em uma empresa de vários milhões, depois que meu marido, Davi, morreu, transformando minha dor em força e meu histórico em marketing em um portfólio de negócios diversificado. A Teixeira Automóveis era minha aquisição mais recente, comprada não por razões sentimentais, mas porque concessionárias em dificuldades representavam excelentes oportunidades de recuperação quando gerenciadas adequadamente. O proprietário anterior, Rafael Godoy, vinha perdendo dinheiro através de má gestão, práticas de vendas ultrapassadas e uma cultura de trabalho tóxica que afastava tanto clientes quanto funcionários de qualidade. Eu havia comprado o negócio com planos de modernizar as operações, criar novos programas de treinamento e estabelecer políticas de tolerância zero para o tipo de comportamento desrespeitoso que estava prejudicando a reputação da empresa. Daniel Sampaio havia sido contratado 3 meses antes da minha compra, durante os últimos momentos da má gestão de Rafael Godoy. Ele, de alguma forma, convenceu Alice de que conseguir um emprego na Teixeira Automóveis era um grande avanço na carreira, quando na realidade ele havia entrado em um navio afundando que estava contratando qualquer pessoa desesperada o suficiente para trabalhar por comissão em um ambiente cada vez mais hostil. O que Daniel não sabia, e o que descobri através de entrevistas com funcionários durante a transição, era que sua contratação havia sido motivo de reclamação entre as funcionárias existentes desde sua primeira semana.
Várias mulheres relataram comentários desrespeitosos, comportamento condescendente e uma atitude geral que sugeria que ele via colegas e clientes do sexo feminino como naturalmente menos conhecedoras de assuntos automotivos. Às 9h25, ouvi vozes no escritório externo. Daniel havia chegado mais cedo para seu compromisso das 9h30, acompanhado por Alice, a quem ele aparentemente trouxe para mostrar onde eu trabalho e apresentá-la ao seu ambiente profissional. A adição da minha filha à revelação desta manhã complicaria as coisas emocionalmente, mas também poderia ajudar Alice a entender exatamente que tipo de homem ela havia desposado. Pude ouvir Daniel falando com minha assistente, Sofia, através da porta aberta. Sim, eu sou o Daniel Sampaio. Vim para a reunião com a CEO. Trouxe minha esposa, Alice, para mostrar a ela como funciona aqui, uma instalação bem legal que temos. A voz de Sofia era cuidadosamente neutra. Claro, Sr. Sampaio. A doutora Marisa está pronta para o senhor. Por favor, entre no escritório dela. Doutora Marisa? Pensei que a CEO fosse um homem. Não, senhor. Marisa Hamilton é a CEO desde a compra em março. Ouvi os passos de Daniel pararem do lado de fora da minha porta, provavelmente processando essa informação e se perguntando por que ele presumiu que a CEO fosse homem, já que nunca havia conhecido a pessoa. Então os passos recomeçaram, acompanhados pelo clique dos saltos de Alice no chão polido. Amor, eu não sabia que a nova chefe era uma mulher. Daniel murmurou para Alice, alto o suficiente para eu ouvir através da porta parcialmente aberta. Daniel, isso não é exatamente algo que você precise. Só estou dizendo que explica algumas das mudanças por aqui. Mulheres em posições de chefia sempre querem controlar tudo nos mínimos detalhes. Eu quase sorri com o momento perfeito que Daniel estava criando para sua própria queda. Em 30 segundos, ele estava prestes a descobrir exatamente qual mulher em uma posição de liderança vinha controlando sua situação de emprego nos últimos 6 meses. Do lado de fora da porta, Daniel hesitou por um segundo. Algo sobre essa reunião parecia estranho. Por que ele, um vendedor com apenas 6 meses na empresa, seria chamado para conversar pessoalmente com a CEO? Ele tentou afastar a preocupação. Provavelmente era sobre novas oportunidades. Talvez uma promoção. Sim, isso fazia sentido. Ele havia trabalhado duro e a gerência certamente havia notado. Com a confiança renovada, ele abriu a porta. Podem entrar, eu chamei. Minha voz carregando a autoridade profissional que eu havia desenvolvido ao longo de anos administrando negócios de sucesso. Daniel empurrou a porta e entrou confiante no meu escritório, com o peito estufado pela importância de um homem prestes a impressionar a esposa, mostrando suas conquistas no local de trabalho. Alice o seguiu um passo atrás, olhando ao redor do espaçoso escritório de canto com curiosidade. Então, ambos me viram sentada atrás da mesa executiva, e a expressão deles mudou de confiança para confusão e choque absoluto no espaço de 3 segundos. Mãe! A voz de Alice estava quase inaudível. A boca de Daniel abriu e fechou como a de um peixe sem ar. Nenhum som saindo enquanto seu cérebro lutava para processar o que seus olhos lhe diziam. Bom dia, eu disse calmamente, apontando para as 2 cadeiras posicionadas em frente à minha mesa. Por favor, sentem-se. Temos bastante a discutir. Marisa, o que você está fazendo aqui? Daniel finalmente conseguiu, sua voz mais aguda do que o normal. Eu trabalho aqui, Daniel. Eu sou a dona desta empresa. Tenho sido sua chefe nos últimos 6 meses. Abri a pasta contendo seus registros de emprego e avaliações de desempenho. O que nos leva ao motivo de você estar aqui esta manhã. Alice afundou na cadeira, o rosto pálido enquanto tentava entender sua compreensão das atividades empresariais de sua mãe com a realidade de me encontrar na cadeira de CEO no local de trabalho de seu marido. Daniel permaneceu em pé, o rosto ficando vermelho enquanto o significado da minha revelação começava a fazer sentido. Você comprou a Teixeira Automóveis há 6 meses? Sim, através da Hamilton Participações, que é minha empresa de investimentos. Tenho revisado o desempenho dos funcionários como parte do nosso processo de reestruturação e, infelizmente, seus números são bastante preocupantes. Marisa, você não pode estar falando sério. Isso não está certo. Você é minha sogra.
Isso é conflito de interesses. Não, Daniel. O conflito de interesses seria se eu deixasse você continuar trabalhando mal só porque você é da família. E é exatamente isso que não vou fazer. Espalhei as avaliações de desempenho de Daniel sobre a mesa, onde tanto ele quanto Alice podiam vê-las. 6 meses de fracasso documentado, reclamações de clientes e preocupações de colegas, dispostos com precisão burocrática. Seus números de vendas colocam você nos 10% piores da nossa equipe sempre. Você tem uma taxa de satisfação do cliente de 23% em comparação com a média da nossa empresa de 87%. Você recebeu várias reclamações sobre comportamento desrespeitoso com as colegas e clientes do sexo feminino. Alice se inclinou para ler os documentos, sua expressão ficando mais preocupada à medida que processava a extensão das inadequações profissionais de Daniel. Isso não pode estar certo, Daniel protestou. Eu tenho sido um dos melhores aqui. A gerência ficou muito impressionada com meu... Daniel, eu sou a gerência. Eu reviso pessoalmente todas as métricas de desempenho. Leio cada reclamação de cliente. Aprovo cada decisão de pessoal. Eu retirei o relatório de incidente da semana passada, incluindo esta reclamação da senhora Elisa Mendes, que registrou uma queixa formal depois que você disse a ela que ela não entendia o suficiente sobre carros para tomar decisões financeiras e sugeriu que ela trouxesse o marido de volta para a negociação de verdade. Isso foi um mal-entendido. Ela estava claramente confusa pelas especificações técnicas. Ela é uma engenheira mecânica com 25 anos de experiência em fabricação automotiva, Daniel. Ela comprou o carro da nossa concorrente e mencionou especificamente sua atitude como motivo da avaliação negativa dela em 3 plataformas diferentes. Alice estava olhando para Daniel com uma expressão que eu não via desde que ela era adolescente, descobrindo que o namorado estava mentindo sobre sair com outras meninas. Alice olhou para os documentos e sentiu algo se partir dentro de si. Não era surpresa total. Não, se ela fosse honesta consigo mesma, havia sinais há meses. Às vezes em que Daniel mudava de assunto sobre o trabalho. Os comentários vagos sobre reuniões com a gerência. A maneira como ele evitava o assunto quando ela perguntava sobre números de vendas. Ela havia escolhido ignorar, dar o benefício da dúvida. Mas agora, com as provas na sua frente, não podia mais fingir. Daniel, você me disse que essa cliente adorou trabalhar com você. Você disse que ela elogiou sua experiência. Alice, eu posso explicar... Não, eu interrompi, mantendo meu tom profissional, apesar da satisfação pessoal que estava sentindo. O que Daniel precisa entender é que seu emprego na Teixeira Automóveis está sendo encerrado, com efeito imediato. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça após um tiro. O rosto de Daniel passou de vermelho para branco em um instante, enquanto a boca de Alice se abriu em choque. Você não pode me demitir por motivos pessoais, Daniel disse, a voz desesperada. Isso é retaliação por problemas familiares. Este é um encerramento por justa causa, baseado em desempenho ruim documentado, reclamações de clientes e violação das políticas da empresa sobre conduta profissional. Deslizei a carta de rescisão oficial pela mesa. Tudo está documentado de acordo com as leis trabalhistas. Você vai descobrir que seu pacote de indenização inclui a continuação dos benefícios de saúde por 30 dias e o pagamento de férias não utilizadas. Marisa, isso é loucura. Você não pode destruir minha carreira porque está chateada com um churrasco de família. Olhei para Daniel Sampaio, o homem que passou 2 anos minando aos poucos meu relacionamento com minha filha, que ontem mesmo me humilhou na frente de sua família, que sempre subestimou a mulher que ele dispensou como uma sogra controladora. Daniel, sua carreira não está sendo destruída por causa de um churrasco. Ela está sendo destruída porque você é ruim no seu trabalho e trata mal as pessoas. Fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Devo admitir que a mensagem de ontem acelerou minha decisão? Sim, eu estava planejando lidar com seu desempenho de forma mais gradual. Mas quando você me humilhou publicamente, algo ficou muito claro. Você não respeita mulheres, nem no trabalho, nem na família. E eu não mantenho funcionários que tratam as pessoas dessa forma, não importa se são da família. Olhei para Daniel com firmeza. Então, é retaliação? Não, é consequência.
Você teria sido demitido de qualquer forma pelos seus números. Eu apenas decidi que não valia a pena esperar mais. Alguns acertos de contas, eu estava aprendendo, valiam a espera. E algumas pessoas precisavam descobrir que suas ações tinham consequências que nunca haviam imaginado. O silêncio que se seguiu ao meu anúncio se estendeu por quase 30 segundos, quebrado apenas pelo som distante do tráfego de fim de semana e pela respiração cada vez mais difícil de Daniel. Eu o observei processar a realidade de sua situação. O homem que havia dispensado com confiança sua sogra de uma reunião de família estava agora enfrentando o desemprego entregue por essa mesma sogra, de trás da mesa de uma CEO. Isso não pode ser legal, Daniel finalmente disse, a voz tremendo de raiva e desespero. Você não pode demitir alguém por questões familiares pessoais. Eu vou falar com um advogado trabalhista. Por favor, faça isso, eu respondi calmamente, deslizando outro documento pela mesa. Aqui está um registro completo de suas avaliações de desempenho, reclamações de clientes e violações de política documentadas nos últimos 6 meses. Qualquer advogado trabalhista vai dizer que este encerramento não é apenas legal, mas já deveria ter acontecido há tempo. Alice pegou a carta de rescisão, lendo-a com a atenção cuidadosa que sempre dedicava a documentos importantes. Como graduada universitária com um diploma em administração, ela entendeu exatamente o que estava vendo. Daniel, essas métricas de desempenho, elas são terríveis. Seus números de vendas estão sempre abaixo dos padrões mínimos. Alice, não deixa ela te enganar. Isso é claramente uma armação. Ela tem planejado isso desde que comprou a empresa, provavelmente esperando por uma desculpa para se vingar de mim. Vingar pelo quê? Eu perguntei, genuinamente curiosa sobre a perspectiva de Daniel sobre nosso relacionamento. Por me recusar a deixar você controlar nossas decisões com seu dinheiro e suas conexões de negócios. Senti algo frio se instalar em meu peito ao perceber o quão completamente Daniel havia reescrito a narrativa do nosso relacionamento em sua mente. Na versão dele dos eventos, eu era a vilã controladora e ele era o marido heróico protegendo a esposa de sua sogra dominadora. Daniel, você pode me dar um exemplo específico de como tentei controlar as decisões de Alice? Você está brincando? As ofertas constantes para pagar por coisas que podemos resolver sozinhos, as sugestões sobre a carreira de Alice, a maneira como você se mete em conversas sobre nosso planejamento financeiro. Você quer dizer as vezes em que me ofereci para ajudar com o financiamento do apartamento quando vocês estavam 3 meses atrasados nos pagamentos? O conselho de carreira que Alice pediu quando estava considerando ofertas de emprego? As conversas de planejamento financeiro que aconteceram porque você pediu minha opinião sobre investimentos? O rosto de Daniel ficou ainda mais vermelho. Não foi assim que aconteceu. Na verdade, Daniel, foi exatamente assim que aconteceu. A voz de Alice estava baixa, mas firme. A mãe nunca ofereceu ajuda ou conselho sem que eu pedisse. Eu pedi a opinião dela em todas as grandes decisões, porque ela é bem-sucedida e experiente. Alice, você está deixando ela mudar toda a história. Não, Daniel. Eu acho que você é quem tem mudado a história. Alice se virou para olhar para o marido, com uma expressão que sugeria que ela o estava vendo claramente pela primeira vez. Eu tenho pensado nisso por meses, na verdade. A maneira como você reage sempre que menciono o conselho da mãe, ou quando quero passar um tempo com ela, ou quando ela se oferece para nos ajudar. Permaneci em silêncio, reconhecendo que Alice estava processando algo importante sobre seu casamento, que ia muito além do encerramento do emprego de Daniel. Daniel, você me disse que a mãe estava sendo controladora quando se ofereceu para coassinar nosso financiamento, mas nós precisávamos dessa ajuda para conseguir o empréstimo. Você disse que ela estava se metendo quando sugeriu que eu me candidatasse à vaga de marketing na Henderson e Associados, mas esse emprego aumentou meu salário em 40%. Você reclamou que ela estava invadindo nosso planejamento financeiro, mas foi você quem pediu para ela revisar nossa carteira de investimentos. Alice, você está perdendo o ponto. Que ponto? O ponto onde minha mãe bem-sucedida e solidária é de alguma forma a vilã em nosso casamento? O ponto onde pedir ajuda à família é manipulação? Ou o ponto onde você tem mentido para mim sobre seu desempenho no trabalho enquanto reclama que a mãe não respeita suas conquistas profissionais?
Daniel olhou entre Alice e eu com pânico crescente, aparentemente percebendo que sua narrativa cuidadosamente construída estava desmoronando em tempo real. Você não entende a pressão que tenho enfrentado aqui, trabalhando para uma empresa em transição, lidando com uma gerência exigente. Daniel, você nem sabia quem era o dono da empresa até 10 minutos atrás, Alice disse. Como você poderia ter estado lidando com uma gerência exigente se nunca conheceu a CEO? O gerente-geral tem criado políticas. O gerente-geral tem aplicado minhas políticas, eu interrompi. Políticas para melhorar o atendimento ao cliente, aumentar o desempenho de vendas e acabar com o assédio no local de trabalho. O fato de você ver essas políticas como exigentes diz mais sobre seus hábitos de trabalho do que sobre as expectativas da gerência. Alice estava lendo as avaliações de desempenho de Daniel com descrença crescente. Daniel, esta reclamação de cliente diz que você disse a uma mulher que ela deveria deixar os homens cuidarem da decisão de compra do carro. Outra diz que você disse que uma cliente era muito emotiva para tomar decisões financeiras racionais sobre a compra de veículos. Essas clientes estavam claramente confusas por informações técnicas. Daniel, pare. A voz de Alice cortou a explicação dele com firmeza. Simplesmente pare. Não são mal-entendidos ou clientes confusas. Este é um padrão de comportamento que estou reconhecendo em nosso próprio relacionamento. Eu observei minha filha conectar pontos que provavelmente vinham se formando em seu subconsciente por meses. A maneira como Daniel descartava as opiniões dela sobre decisões financeiras. A maneira como ele explicava as preocupações dela sobre o comportamento dele com outras mulheres. A maneira como ele se posicionava como a voz racional, protegendo-a de influências externas, incluindo sua própria mãe. Alice, você está sendo manipulada agora. Você não consegue ver isso? Sua mãe criou toda essa situação para abrir uma brecha entre nós. Eu não criei nada, Daniel. Eu comprei um negócio em dificuldades há 6 meses como uma oportunidade de investimento. Você trabalhava lá. Seu desempenho ruim e comportamento desrespeitoso fizeram você ser elegível para demissão. Sua decisão de me humilhar publicamente ontem acelerou minha decisão. Então, você está admitindo que isso é retaliação? Estou admitindo que a mensagem de ontem esclareceu algo importante sobre seu caráter que seu desempenho no trabalho já havia mostrado. Que você tem problemas sérios em respeitar mulheres, especialmente mulheres em posições de autoridade ou independência. Alice pousou as avaliações de desempenho e olhou para Daniel com uma expressão que era em parte decepção e em parte reconhecimento. Alice sentiu seu mundo tremer. 2 anos de casamento. 2 anos acreditando nas palavras de Daniel, defendendo-o contra as próprias dúvidas que ocasionalmente surgiam. E agora descobria que ele havia mentido sobre algo tão fundamental quanto seu trabalho? Uma parte dela queria fazer o que sempre fazia: encontrar uma explicação, dar o benefício da dúvida, acreditar que havia mal-entendidos. Mas outra parte, uma parte que soava estranhamente como a voz de sua mãe, lhe dizia: Alice, abra os olhos. Veja o que está na sua frente. Ela respirou fundo e tomou uma decisão. Daniel, há quanto tempo você tem mentido para mim sobre seu desempenho no trabalho? Eu não tenho mentido. Eu tenho lidado com uma gerência injusta e expectativas impossíveis. Essas avaliações são de 6 meses atrás. 6 meses de desempenho ruim, reclamações de clientes e problemas no local de trabalho. Há quanto tempo você tem me dito que a gerência estava impressionada com seu trabalho e o estava considerando para promoções? O silêncio de Daniel forneceu a Alice a resposta que ela precisava. 6 meses, Alice disse calmamente. Você tem mentido para mim por 6 meses sobre o quão bem estava se saindo no trabalho, enquanto reclamava que a mãe não respeitava seu sucesso profissional. Alice, eu estava te protegendo do estresse desnecessário. Você estava mentindo para mim sobre seus fracassos profissionais, enquanto me afastava aos poucos da única pessoa que poderia ter nos ajudado a lidar com as dificuldades financeiras se sua situação de emprego ficasse problemática. Senti uma onda de orgulho ao ver Alice analisar a situação com o raciocínio claro que a havia tornado bem-sucedida em sua própria carreira. As táticas de manipulação de Daniel estavam se tornando visíveis para ela.
e ela estava respondendo com a inteligência e a força que eu a havia criado para possuir. Mãe, Alice disse, virando-se para mim com uma expressão que era em parte pedido de desculpas e em parte compreensão. Eu te devo um pedido de desculpas enorme. Não apenas pela mensagem de ontem, mas por meses de permitir que Daniel me convencesse de que seu apoio era de alguma forma problemático. Alice, você não precisa se desculpar por ser leal ao seu marido. Você precisa decidir se seu marido tem merecido essa lealdade. Daniel se levantou de repente, o rosto vermelho de raiva e desespero. Isso é inacreditável. Você virou minha esposa contra mim usando sua posição de negócios para manipular a situação. Daniel, eu forneci a documentação do seu desempenho no trabalho e permiti que você e Alice chegassem às suas próprias conclusões. O fato de essas conclusões serem ruins para você não é manipulação, é responsabilização. Algumas verdades eu estava aprendendo exigiam o ambiente certo para serem totalmente reveladas, e alguns casamentos eram construídos sobre bases que não conseguiam sobreviver à transparência sobre caráter, competência e respeito. Daniel estava prestes a descobrir em qual categoria seu casamento se encaixava. Daniel olhou para Alice e para mim por mais um momento, seu rosto passando por emoções como uma roda girando. Raiva, descrença, pânico e, finalmente, uma frieza calculada que eu nunca tinha visto nele antes. Ótimo, ele disse, sua voz assumindo uma borda amarga. Se é assim que você quer jogar, Marisa, vou garantir que todos saibam exatamente o tipo de pessoa que você realmente é, usando sua posição de negócios para destruir a carreira do seu genro porque ele não a deixou controlar o casamento dele. Daniel, não foi isso que aconteceu aqui, Alice disse firmemente. Você estava falhando no seu trabalho muito antes da mensagem de ontem no grupo de WhatsApp. Alice, ela manipulou toda essa situação. Ela provavelmente comprou esta empresa só para ter poder sobre mim. Eu não pude deixar de rir do puro narcisismo da suposição de Daniel. Daniel, eu comprei a Teixeira Automóveis porque era uma oportunidade de investimento lucrativa. Você representa menos de 1% dos funcionários desta empresa e até ontem sua existência era apenas uma nota de rodapé no meu planejamento de negócios. Certo. E eu devo acreditar nisso. Você deve acreditar nas evidências documentadas e nas métricas objetivas de desempenho. Mas, Daniel, o que você acredita não é mais realmente importante, porque seu emprego aqui está encerrado. Não importa suas opiniões sobre minhas motivações. Daniel pegou os papéis de rescisão com movimentos bruscos e raivosos, sua compostura profissional completamente abandonada, agora que sua plateia era a família, em vez de potenciais compradores de carros. Isso não vai ficar assim. Vou registrar queixas no Ministério do Trabalho, falar com advogados trabalhistas e garantir que todos saibam que a Hamilton Participações pratica retaliação ilegal contra funcionários. Por favor, faça isso, eu respondi. Estou confiante de que qualquer investigação vai confirmar que seu encerramento foi baseado unicamente em questões de desempenho e violações documentadas de política. Veremos. Daniel se virou para Alice, o desespero voltando em sua voz. Alice, você não pode estar seriamente do lado dela nisso. Ela acabou de destruir minha carreira por rancor. Daniel, ela não destruiu sua carreira. Seu desempenho no trabalho destruiu sua carreira. A mãe apenas documentou isso e tomou a decisão de negócios que qualquer CEO competente tomaria. Depois de me humilhar de propósito em um churrasco de família para o qual ela nem foi convidada, para o qual eu não fui convidada porque você me desconvidou publicamente em um grupo de WhatsApp, onde disse que eu estragaria a festa inteira. Daniel, você se humilhou. Alice se levantou, alisando a saia com o tipo de movimento decisivo que indicava que ela havia chegado a uma conclusão sobre algo importante. Daniel, eu acho que precisamos ir para casa e ter uma conversa séria sobre nosso casamento. Alice, você não pode estar falando sério. Você vai deixar a vingança de negócios da sua mãe destruir nosso relacionamento? Eu vou reavaliar um relacionamento com alguém que tem mentido para mim sobre seu desempenho no trabalho por 6 meses, enquanto afastava aos poucos meu relacionamento com minha mãe. A voz de Alice estava calma, mas firme.
Daniel, eu tenho dado desculpas para o seu comportamento e suas atitudes por 2 anos, me convencendo de que seus problemas com a mãe eram sobre limites, em vez de controle. É exatamente sobre isso. Não, não é. É sobre seu desconforto com mulheres bem-sucedidas e sua necessidade de ser a voz dominante em qualquer relacionamento, mesmo quando suas opiniões não são apoiadas por fatos ou experiência. Eu observei o rosto de Daniel enquanto ele percebia que Alice não estava apenas vendo suas táticas de manipulação, mas as estava explicando com clareza, o que sugeria que ela estava pensando nisso por mais tempo do que a revelação de hoje. Alice, eu nunca tentei te controlar. Você passou 2 anos me convencendo de que o apoio da minha mãe era, na verdade, interferência. Você descartou o conselho de negócios dela, mesmo quando esse conselho se mostrou lucrativo. Você reclamou do comportamento controlador dela, enquanto mentia sobre sua própria competência profissional e minava minha confiança no meu próprio julgamento. Não foi assim que eu quis. Daniel, eu não me importo com o que você quis. Eu me importo com o impacto real do seu comportamento na minha vida e no meu relacionamento. Daniel olhou entre Alice e eu com desespero crescente, aparentemente percebendo que suas táticas usuais não estavam funcionando neste ambiente, onde seus fracassos profissionais eram documentados e suas manipulações pessoais estavam sendo examinadas sob uma luz clara. Marisa, se você acha que me demitir vai resolver quaisquer problemas que você tenha com a dinâmica da nossa família, você está errada. Isso só vai criar mais problemas. Daniel, eu não tenho problemas com a dinâmica familiar. Eu tenho problemas em ser desrespeitada publicamente por alguém cuja carreira eu poderia destruir com um telefonema, o que, como se vê, eu acabei de fazer. Você está admitindo que isso foi retaliação pessoal. Estou admitindo que o desrespeito pessoal de um funcionário tende a esclarecer as decisões de negócios sobre a continuação do emprego desse funcionário. Alice se moveu em direção à porta, sua linguagem corporal indicando que ela considerava esta reunião encerrada. Daniel, nós vamos para casa. Você precisa recolher seus pertences pessoais e devolver a propriedade da empresa, e precisamos discutir o que acontece a seguir em nosso casamento. Alice, por favor, não tome decisões precipitadas com base na manipulação da sua mãe nesta situação. Alice parou e se virou para Daniel com uma expressão que me lembrou seu pai. Paciente, mas firme, o olhar de alguém que havia chegado ao fim de sua tolerância para bobagens. Daniel, a mãe não manipulou esta situação. Você criou esta situação ao ter um desempenho ruim no trabalho enquanto mentia sobre isso, ao tratar as mulheres de forma desrespeitosa em ambientes profissionais e ao humilhar publicamente a única pessoa que apoiou financeiramente nossa família quando precisávamos de ajuda. Eu nunca pedi pelo apoio financeiro dela. Eu sei que não. Eu lidei com todas as conversas sobre a coassinatura do financiamento, o empréstimo de emergência, quando seu carro precisou de reparos, e a ajuda para o pagamento inicial quando compramos nosso apartamento. Daniel, você tem se beneficiado da generosidade da mãe enquanto reclama de sua interferência por 2 anos. Senti uma mistura de orgulho e tristeza ao ver Alice expressar verdades que Daniel aparentemente a havia convencido a duvidar ou ignorar ao longo do casamento. Minha filha era mais forte e mais inteligente do que Daniel lhe dava crédito, mas ela havia sido generosa o suficiente para dar desculpas para o comportamento dele, até que seus fracassos profissionais tornaram seu caráter impossível de racionalizar. Senhora Hamilton, Daniel disse, sua voz assumindo um tom formal, já que ele aparentemente reconheceu que seus apelos baseados na família não estavam funcionando. Eu vou consultar advogados sobre demissão injusta e retaliação no local de trabalho. Isso não acabou. Daniel, esta conversa definitivamente acabou. A segurança vai acompanhá-lo até sua mesa para recolher pertences pessoais e seus cartões de acesso e telefone da empresa serão desativados imediatamente. Você não pode me impedir de buscar recursos legais. Não estou impedindo nada. Estou informando que a Teixeira Automóveis leva a legislação trabalhista a sério e mantém documentação completa para apoiar todas as decisões de pessoal. Daniel olhou para Alice uma última vez, procurando por qualquer sinal de que ela pudesse apoiá-lo contra minha decisão de negócios irracional.
Alice, espero que você perceba que sua mãe acabou de demonstrar que está disposta a destruir pessoas que não se curvam ao controle dela. Não, Daniel. A mãe acabou de demonstrar que está disposta a responsabilizar as pessoas por seu comportamento e desempenho, mesmo quando essas pessoas são membros da família que presumem que merecem tratamento especial. Enquanto Daniel deixava meu escritório com o tipo de dignidade rígida que as pessoas mantêm quando tentam salvar o orgulho de circunstâncias humilhantes, percebi que Alice havia aprendido algo valioso sobre a diferença entre apoio e controle, entre lealdade familiar e permitir o mau comportamento. Algumas lições, eu estava descobrindo, exigiam a combinação certa de autoridade profissional e consequências pessoais para serem totalmente absorvidas. E alguns genros precisavam aprender que dispensar mulheres poderosas tinha custos que se estendiam muito além de sentimentos feridos e tensão familiar. Sofia coordenou com a segurança para escoltar Daniel até sua mesa. Ele recolheu seus pertences pessoais em silêncio. Algumas fotos, uma caneca, papéis pessoais, enquanto Alice e eu observávamos à distância. O passeio até o estacionamento foi tenso, com Daniel fazendo uma última tentativa de convencer Alice a sair com ele. Alice, você não precisa ficar aqui. Vamos para casa e conversar sobre isso com calma. Não, Daniel. Eu vou ficar e conversar com minha mãe. Você pode ir para casa sozinho. Eu volto mais tarde. A expressão de Daniel foi de choque e raiva, mas ele não tinha mais argumentos. Ele entrou no carro e saiu do estacionamento com os pneus cantando levemente no asfalto molhado. Alice e eu voltamos para o meu escritório em silêncio. Uma vez lá dentro, com a porta fechada, ela finalmente se permitiu processar tudo o que havia acabado de acontecer. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Você não precisa começar por lugar nenhum, Alice. Respire, processe. Isso foi muito. Alice se sentou pesadamente em uma das cadeiras, passando as mãos pelo rosto. 6 meses. Ele mentiu para mim por 6 meses. E eu acreditei. Pior, eu defendi ele contra você. Alice, você amava seu marido. É natural dar o benefício da dúvida. Mas eu curtir aquela mensagem? Aquilo foi... Mãe, eu sinto muito, foi horrível. Eu me sentei ao lado dela, não atrás da mesa executiva, mas como mãe. Você curtiu porque Daniel passou 2 anos te convencendo de que eu era o problema. Não foi sua culpa. Mas eu deveria ter visto. Os sinais estavam todos lá. Às vezes os sinais só ficam claros quando alguém acende a luz. A demissão de hoje foi essa luz. Alice ficou em silêncio por um momento, olhando para as avaliações de desempenho ainda espalhadas sobre a mesa. O que eu faço agora? Você decide se esse casamento ainda tem algo pelo que vale a pena lutar. Mas Alice, seja honesta consigo mesma sobre o que você viu hoje. Não apenas sobre o trabalho dele, mas sobre como ele trata mulheres, incluindo você. Eu acho que preciso de um tempo para pensar, para processar. Você pode ficar comigo o tempo que precisar. Seu quarto ainda está lá. Alice assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas. Obrigada, mãe. Por tudo. Por me mostrar a verdade, mesmo que tenha doído. Às vezes o amor mais verdadeiro é o que dói no momento, mas cura no longo prazo. Nos dias seguintes, a situação se desenvolveu exatamente como eu havia previsto. Daniel tentou várias táticas. Primeiro, ele ligou e enviou mensagens para Alice constantemente, alternando entre desculpas e acusações. Alice, seguindo meu conselho, documentou tudo, mas não respondeu. Depois, ele tentou envolver a família dele. Ricardo e Paula Sampaio ligaram para Alice, tentando convencê-la de que eu havia orquestrado tudo por vingança. Alice, para meu orgulho, explicou calmamente os fatos. As avaliações de desempenho, as reclamações de clientes, a documentação. Eles não tiveram resposta. Então, Daniel tentou o caminho legal. Ele consultou 3 advogados trabalhistas diferentes. Todos disseram a mesma coisa. A demissão estava perfeitamente dentro da lei, totalmente documentada e justificada. Um deles aparentemente foi bastante direto. Senhor Sampaio, você teve sorte de não ter sido demitido mais cedo. Essas métricas são terríveis. Finalmente, cerca de 1 semana após a demissão, Daniel apareceu na minha casa uma noite.
Alice estava ficando comigo desde o domingo, e nós duas estávamos jantando quando a campainha tocou insistentemente. Olhei pela câmera de segurança e vi Daniel do lado de fora, visivelmente agitado. Não abra, Alice disse imediatamente. Ele está assim desde ontem. Desde ontem? Ele já veio aqui antes? Sim, ontem à tarde. Eu estava sozinha e não abri. Ele ficou tocando a campainha por quase meia hora. Liguei imediatamente para Sofia, que tinha contatos com uma firma de segurança. Sofia, preciso que você me ponha em contato com aquele advogado especializado em ordens de restrição, agora. Daniel continuou tocando a campainha, agora gritando através da porta. Alice! Alice! Eu sei que você está aí. Precisamos conversar. Marisa, você destruiu minha vida. Você não pode fazer isso e simplesmente me ignorar. Liguei para a polícia. 10 minutos depois, uma viatura chegou. Daniel estava sentado no meio-fio quando os oficiais desceram, ainda visivelmente frustrado. O oficial responsável, um homem de meia idade chamado Freitas, foi profissional e direto. Senhor Sampaio, você precisa sair desta propriedade. A moradora não quer vê-lo aqui. Minha esposa está aí dentro. Eu tenho o direito de falar com minha esposa. Sua esposa está aqui por escolha própria e ela não quer falar com você. Se continuar perturbando, vamos ter que levá-lo para a delegacia. Daniel finalmente saiu, mas não antes de gritar mais algumas acusações em minha direção. O oficial Freitas me aconselhou a buscar uma ordem de restrição, o que eu já estava providenciando. 2 dias depois, Alice e eu fomos ao fórum. Com a documentação das mensagens, das ligações incessantes, das aparições na minha casa e das ameaças verbais, o juiz concedeu uma ordem de restrição temporária. Daniel foi notificado formalmente. Manter distância de pelo menos 100 metros de Alice e de mim, sem contato direto ou indireto. Foi nesse período que Alice tomou a decisão final sobre seu casamento. Mãe, eu quero o divórcio. Ela disse uma noite, cerca de 2 semanas após a demissão de Daniel. Estávamos sentadas na sala de estar, tomando chá, como fazíamos quando ela era mais jovem e tinha problemas para resolver. Você tem certeza? Absoluta. Eu passei as últimas 2 semanas repassando nosso casamento inteiro na minha cabeça. E percebi algo. Eu não era feliz. Eu estava constantemente me desculpando. Por você, por meu sucesso, por minhas opiniões. Daniel queria uma esposa que o fizesse se sentir importante, não uma parceira igual. Isso é uma percepção muito madura, Alice. Eu aprendi com a melhor. Ela sorriu tristemente. Você sempre foi forte, independente, bem-sucedida. E eu sempre admirei isso. Mas Daniel, ele tinha medo disso. Tanto em você quanto em mim. Alguns homens têm. Bem, eu não vou mais me desculpar por quem eu sou. Vou contratar um advogado amanhã. E ela fez exatamente isso. O divórcio foi iniciado sob a alegação de diferenças irreconciliáveis. Daniel tentou contestar, pedindo pensão e tentando alegar que Alice havia sido influenciada indevidamente por mim. O juiz não se impressionou. Alice tinha seu próprio emprego, sua própria renda, e era perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. O processo levou 6 meses, principalmente porque Daniel continuou tentando protelar e negociar. Mas, eventualmente, em uma tarde chuvosa de junho, o divórcio foi finalizado. Alice saiu do fórum como mulher solteira, livre de um casamento que a havia diminuído. Como você se sente? Eu perguntei enquanto caminhávamos de volta ao carro. Aliviada, ela respondeu honestamente, e pronta para recomeçar. 2 anos depois. 2 anos depois, Alice estava sentada no escritório que dividíamos no 10º andar de um prédio comercial moderno no bairro dos Jardins, em São Paulo. Ela havia acabado de fechar seu maior contrato até então. Uma consultoria de 6 meses para uma startup de tecnologia que precisava reestruturar sua estratégia de marketing digital. Mãe, você viu os números do 3º trimestre? Ela disse, mostrando-me a tela do laptop com um sorriso que eu não via há anos. O tipo de sorriso que vem de conquista genuína, não de obrigação familiar. Vi. Você superou as projeções em 30%. Não. Nós superamos. Alice corrigiu. Nós somos uma equipe, lembra? E éramos mesmo.
Depois do divórcio ser finalizado, Alice havia me procurado com uma proposta: unir forças para criar algo novo, algo que fosse nosso. A Hamilton e Filha Consultoria nasceu dessa conversa e, nos últimos 2 anos, cresceu além das nossas expectativas mais otimistas. Nossa empresa se especializava em consultoria de marketing e estratégia de negócios, com foco particular em ajudar empresas a criar ambientes de trabalho mais inclusivos e respeitosos. Alice descobriu que tinha talento especial para treinamento em diversidade e inclusão, provavelmente alimentado por sua própria experiência com o comportamento discriminatório de Daniel. "Você está pronta para o evento de hoje à noite?" eu perguntei. Estávamos agendadas para falar em uma conferência sobre liderança feminina em negócios, algo que Alice inicialmente estava nervosa, mas agora abraçava com confiança. "Pronta. Acho que finalmente encontrei minha voz." "Você sempre teve sua voz, querida. Você só precisava de espaço para usá-la." O evento foi realizado em um hotel de luxo no centro de São Paulo, com mais de 300 empresárias, executivas e empreendedoras presentes. Alice e eu falamos sobre nossa jornada, a demissão, o divórcio, a fundação da nossa empresa, com honestidade brutal sobre os desafios e as recompensas de responsabilizar as pessoas, mesmo quando doía. A resposta foi avassaladora. Dezenas de mulheres vieram até nós depois, compartilhando suas próprias histórias de ter que escolher entre relacionamentos tóxicos e seu próprio crescimento. Muitas agradeceram por termos coragem de falar sobre o lado menos glamouroso do sucesso, as relações que você perde no caminho, as pessoas que não conseguem crescer com você, as escolhas difíceis que você tem que fazer. Foi após o evento, enquanto Alice e eu estávamos guardando nossos materiais, que Sofia se aproximou com uma expressão preocupada. "Doutora Marisa, há alguém aqui que está pedindo para falar com vocês. Ele diz que é Daniel Sampaio." Alice e eu trocamos olhares. A ordem de restrição havia expirado há mais de 1 ano, e não tínhamos tido nenhum contato com Daniel desde então. "Você quer vê-lo?" eu perguntei a Alice. Ela pensou por um momento, depois assentiu. "Sim, mas aqui, em público, com você presente." Sofia nos levou até uma área de lounge do hotel onde Daniel estava esperando. Ele estava diferente, menos arrogante, mais cansado. Ele se levantou quando nos viu, as mãos nervosamente segurando um boné. "Alice, Marisa, obrigado por concordarem em me ver." "Daniel." Alice manteve sua voz neutra. "O que você quer?" Eu só queria dizer que vi vocês falando hoje. Estava na plateia, no fundo." Ele respirou fundo. "E eu precisava dizer que vocês estavam certas, sobre tudo." O silêncio se estendeu por um momento desconfortável. Nos últimos 2 anos, eu fiz terapia. Muito. E trabalhei em mim mesmo. Eu consegui um emprego em uma concessionária menor, comecei na base de novo e realmente aprendi a fazer meu trabalho direito. Meus números agora são bons. Realmente bons. Ele olhou para Alice com algo que parecia arrependimento genuíno. "Mas mais importante, eu aprendi sobre como eu tratava você. Como eu tratava as mulheres em geral. E eu sinto muito, profundamente." Alice cruzou os braços, sua linguagem corporal ainda defensiva. "Você percebe que isso não muda nada entre nós, certo? Nós terminamos. Para sempre. Eu sei. Eu não estou aqui pedindo para você voltar, ou para sermos amigos, ou qualquer coisa assim. Eu precisava que você soubesse que eu entendo agora. Que você não destruiu minha vida, Marisa. Eu destruí minha própria vida. E você apenas me fez encarar as consequências." Olhei para Daniel, procurando por sinais de manipulação ou falsidade. Mas tudo o que vi foi um homem que havia sido forçado a olhar no espelho e não gostou do que viu. Um homem que, talvez, havia finalmente começado a crescer. "Eu aceito suas desculpas, Daniel," eu disse calmamente. "Mas você está certo. Isso não muda o passado. E não muda as escolhas que você fez." "Eu sei." Ele se virou para Alice. "Alice, você parece radiante, feliz. Eu nunca te vi assim quando estávamos juntos. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre como eu falhei como marido." Alice assentiu, os olhos brilhando um pouco, mas sua voz permaneceu firme. "Daniel, eu te desejo o melhor. De verdade. Espero que você continue crescendo e aprendendo. Mas nossa história acabou.
E eu estou bem com isso. Eu também estou, ele disse suavemente. Cuidem-se, ambas. E com isso, Daniel Sampaio saiu de nossas vidas pela última vez, deixando Alice e eu em silêncio contemplativo. Como você se sente? Eu perguntei a Alice depois que ele saiu. Fechada, ela respondeu. Como se um capítulo realmente tivesse acabado. Ele pode ter mudado, pode não ter. Mas isso não é mais meu problema ou minha responsabilidade. Essa é uma perspectiva muito saudável. Eu aprendi com a melhor, ela repetiu sorrindo. Vamos para casa, mãe. Temos uma proposta para terminar para aquela empresa de tecnologia. Epílogo. Enquanto Alice e eu saíamos do hotel naquela noite, eu refleti sobre a jornada que havíamos percorrido. 2 anos atrás, eu era uma mãe humilhada por seu genro em um grupo de WhatsApp, e Alice era uma mulher presa em um casamento que a diminuía. Hoje, éramos parceiras de negócios bem-sucedidas. Nosso relacionamento mãe-filha mais forte do que nunca, e ambas vivendo nossas verdades com autenticidade e confiança. A mensagem de Daniel naquela noite de sábado havia sido o catalisador para mudanças que nenhuma de nós poderia ter previsto. Sua crueldade casual, destinada a me colocar em meu devido lugar, acabou revelando seu próprio caráter e libertando tanto Alice quanto eu de uma dinâmica familiar tóxica. Eu aprendi algo importante através de toda essa experiência, que às vezes o maior ato de amor que você pode fazer por alguém é recusar-se a permitir que ele seja menos do que pode ser. Demitir Daniel não foi vingança, foi responsabilização. E responsabilização, embora desconfortável, é uma forma de respeito. É dizer, eu acredito que você pode fazer melhor, mas não vou tolerar menos do que isso. Alice aprendeu que sua lealdade a um parceiro nunca deveria vir à custa de sua própria integridade ou de seus relacionamentos familiares saudáveis, que amor verdadeiro eleva, não diminui. Que parceiros genuínos celebram seu sucesso, não se sentem ameaçados por ele. E Daniel? Bem, só o tempo diria se suas desculpas eram genuínas ou apenas mais uma performance, mas não era mais nossa responsabilidade descobrir. Nós havíamos seguido em frente. Enquanto dirigíamos pelas ruas iluminadas de São Paulo naquela noite, Alice disse algo que resumiu perfeitamente nossa jornada. Mãe, obrigada por nunca desistir de mim, mesmo quando eu estava cega demais para ver o que estava bem na minha frente. Você nunca esteve cega, querida. Você estava apenas aprendendo a enxergar. E agora que você pode ver claramente, não há limites para onde você pode ir. E não havia mesmo. A Hamilton e Filha Consultoria estava prosperando. Alice estava prosperando. Eu estava prosperando. E tudo porque uma noite, um homem arrogante cometeu o erro de subestimar o poder de uma sogra que ele tinha dispensado como um estorvo. Algumas lições são aprendidas através de conversas gentis e orientação paciente. Outras lições exigem consequências reais e responsabilização firme. A chave é saber quando aplicar cada uma. E algumas vezes, o maior presente que você pode dar a alguém que você ama é a chance de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja no momento. Porque é apenas na verdade que o crescimento real pode acontecer. Alice e eu havíamos enfrentado a verdade juntas. E do outro lado, encontramos algo mais valioso do que qualquer relacionamento que exigisse que fôssemos menos do que éramos. Encontramos a liberdade de sermos totalmente nós mesmas. E essa, percebi, era a melhor vingança de todas. Não contra Daniel, mas contra todas as vozes que nos diziam para sermos menores, mais silenciosas, mais complacentes. Nós havíamos escolhido ser grandes, altas e poderosas. E estávamos apenas começando. E por hoje é só. Mas antes de ir, deixa aí nos comentários sua opinião. O que faria diferente? De onde está ouvindo e que nota dá para essa história? Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.